Alô, você que me ouve? Eu sou Clotilde Tavares e este é o episódio bônus do podcast Romanceiro Vivo. É um episódio fora da numeração, cujo assunto especial é esse: perguntas e respostas. Muita gente que eu encontro por aí me faz perguntas sobre o tema do romanceiro e eu achei que compartilhando aqui cumpriria melhor o objetivo didático e informativo desse podcast. Quando me convidam para falar em algum lugar, fazer uma palestra, dar uma aula, a parte que eu mais gosto é aquela onde eu respondo as perguntas da plateia. As perguntas sempre são interessantes e sempre me ensinam algo novo, porque quando não sei responder, ao chegar em casa, logo consulto a biblioteca em busca da resposta, acrescentando mais um grãozinho ao meu conhecimento. As perguntas também me ensinam sobre mim mesma, pela forma como elas me afetam, e me ensinam sobre o ser humano que se encontra do outro lado da interrogação. Eu me lembro, uma vez, falando em algum lugar sobre teatro, um rapaz da plateia se levantou para fazer uma pergunta. Esse jovem era conhecido por ir a todos os eventos, fazendo perguntas incômodas aos palestrantes. Você deve conhecer gente assim. Aí ele disse: posso fazer uma pergunta impertinente? Eu respondi: não existem perguntas impertinentes, existem pessoas impertinentes. A plateia riu, eu ri, ele riu, se desarmou e fez lá a tal pergunta impertinente que respondi e que não era impertinente nem nada. Então, hoje aqui vou responder às perguntas que me fizeram sobre os temas tocados neste podcast. E algumas são, sim, feitas por pessoas impertinentes, mas eu aprendi a me divertir com elas. Vamos às perguntas? A pergunta é: como pode ser romanceiro popular se é sempre sobre reis, rainhas, infantas, condes? Bem, o conceito de popular ou tradicional se refere ao contexto em que essas obras eram produzidas e às suas características e às suas formas de transmissão. Nada tem a ver com a temática. Quanto aos personagens, isso foi uma característica da literatura, tanto oral como escrita, e durante muito tempo. A ideia predominante era de que a gente do povo não oferecia interesse suficiente para que se falasse sobre ela. Aí era aquele desfile de reis, rainhas, infantas, cavaleiros, condes, duques e etc., como a gente vê em Shakespeare, por exemplo. Apenas no século XVIII, as pessoas comuns passaram a ser protagonistas da literatura, da poesia e do teatro. A pergunta: por que essas histórias são tão tristes? Mas, minha gente, imagine uma história em que todo mundo está de acordo. Ninguém magoa ninguém. Ninguém quer tomar nada de ninguém. E as pessoas que amam são sempre amadas de volta com igual intensidade pelo ser amado. Todos são ricos e felizes. Isso pode ser legal na vida de verdade, mas a ficção, para atrair e segurar quem ouve, quem lê ou quem assiste a uma representação, precisa ter drama, conflito, obstáculos. Como se diz por aí, a felicidade é chata. E eu concordo. Pergunta: entre tantas versões de um mesmo romance, qual é a versão correta? Olhe, nas obras de tradição oral, onde a transmissão se faz de pessoa a pessoa, num mecanismo direto e sem registro físico em papel ou outro suporte, não há como garantir que um poema ou canção mantenham a mesma forma ao longo de suas repetições. Entre os pesquisadores existe um consenso de que não há versão certa, e nenhuma versão é mais fiel ou mais correta do que outra. Imagine que uma pessoa, na condição de informante, canta para você um romance, mas se lembra apenas de um pequeno trecho, de 2 linhas, por exemplo. Aquele fragmento é considerado também uma versão.
Podemos dizer então que um romance é a soma de todas as suas versões. Alguém me pergunta, por que tanta mortandade nesses romances? Minha gente, a mortandade não existe somente nesses romances. A partir do teatro grego, Aristóteles estabeleceu as bases da tragédia, que é uma obra com grande mortandade no final, que é chamada de catástrofe. Lembre-se de Édipo, Medeia, Agamemnon e outras peças. Depois veio Shakespeare, nos mesmos moldes, com Hamlet, Macbeth, Romeu e Julieta, Otelo. Os exemplos são inúmeros. A mortandade é resultado do conflito estabelecido pela situação dramática, como falei na resposta anterior, e é uma das formas de solucionar esse conflito. Mas eu mesma não entendo essa reclamação a respeito dos romances, que são obras de ficção como qualquer outra. Nas obras atuais, como por exemplo no filme Vingadores, Guerra Infinita do Universo Marvel, Thanos destrói metade da humanidade num piscar de olhos e ninguém estranha. A pergunta: por que você não chamou uma cantora de verdade para cantar esses romances? Ah, meu Deus, olha aí a tal pergunta feita por um ouvinte impertinente. Pois para seu governo, querido impertinente, eu canto melhor, muito melhor do que isso que você ouviu aqui. Não sou cantora de verdade, como diz você, mas cantar faz parte do meu treinamento como atriz e só canto a serviço da cena ou de outro trabalho, como esse podcast. E aqui, como já falei em outro episódio, procuro deixar afluírem minhas raízes paraibanas e nordestinas, carregadas de ancestralidade, profundamente plantadas no Cariri paraibano, evocando as vozes já caladas da minha mãe, das minhas tias e das romanceiras da minha infância. Por isso que o canto pode parecer rude ou sem técnica. Vou dar um exemplo. No romance do Condeolinos, que você ouviu no 5º episódio, eu canto. Madrugada, o Condeolinos, no dia de São João, foi dar água a seu cavalo na fonte perto do mar, na fonte perto do mar. Ou seja, eu digo na fonte. Porque é assim que as romanceiras cantam, prolongando a sílaba no tempo forte do compasso. Se eu não estivesse cantando romance, eu diria: foi dar água a seu cavalo na fonte perto do mar, na fonte perto do mar. Viram que eu respirei em outro lugar e que acentuei a sílaba em outro lugar? Inclusive respirei de forma a você ouvir, espero que você tenha ouvido, porque quando eu vou cantar, eu não tenho essa respiração, para não enfeiar o canto. Pois é, e já que estamos no assunto, quero logo informar quanto ao meu sotaque carregado quando pronuncio palavras em inglês, francês ou espanhol. Ah, isso não tem jeito. Consigo me fazer compreender nas 3 línguas, mas o sotaque nordestino vai junto. Os romances são a mesma coisa que as histórias de Trancoso? Um dia desses, me referi a essas histórias e pensaram que eu estava falando sobre histórias passadas na cidade de Trancoso, o famoso point do litoral baiano. Pois não é nada disso. Esse nome, Trancoso, refere-se ao escritor português de nome Gonçalo Fernandes Trancoso, autor de um best-seller do século XVI, que tinha como título Contos e Histórias de Proveito e Exemplo, que foi publicado em Portugal no ano de 1575. Por causa disso, a expressão Histórias de Trancoso, comum no Brasil e em Portugal, terminou para passar a denominar todo o conjunto de histórias populares transmitidas pela tradição oral.
Gonçalo Fernandes Trancoso viveu provavelmente entre 1510 e 1580. O seu livro é a primeira coleção conhecida deste gênero em português. São relatos de ficção destinados a divertir o público. Quase metade dos contos tem como cenário uma cidade portuguesa, espanhola ou italiana. Entre os personagens aparecem nobres, mas os tipos preferidos são habitantes dos meios burgueses urbanos, artesãos, mercadores, gente que trabalha muito e se orgulha de trabalhar, e também pessoas que se divertem, que são muito afeiçoadas à família, que se preocupam com o futuro dos filhos, que respeitam as obrigações religiosas e sociais e participam dos preconceitos do seu tempo. As histórias são carregadas de ensinamentos, envolvem julgamentos morais e são concluídas por um conselho, uma moral ou um provérbio. E é preciso apenas ter cuidado com o horário de contar essas histórias, pois, como se diz a sabedoria popular, quem conta a história de dia cria rabo. Mas à noite elas são puro encantamento e povoaram de paisagens e seres imaginários as noites de crianças ao longo de mais de 400 anos. E o link para ler algumas dessas histórias de Trancoso está nas notas do episódio. A pergunta: esses romances é o que se chama também de parlenda? Não. Parlenda é um tipo de poema em versos de 4, 5 ou 7 sílabas que serve para divertir, distrair, acalmar ou ensinar, principalmente se tratando de crianças que são atraídas pelo seu ritmo e sonoridade e aos poucos vão fixando na memória o seu conteúdo. As parlendas têm, assim, um valor educativo. Servem para memorizar números, dias da semana, cores, nome dos meses e escolher quem vai continuar a brincadeira. Muitas se apresentam em forma de temas ou palavras encadeadas e servem para treinar a memória. Seu número é incontável e também as suas variações. As crianças ficam por horas a repeti-las e têm muito prazer nisso. Muitas incluem pantomimas ou gesticulação correspondente. Outras ainda têm aspecto cumulativo, onde a cada repetição vai se agregando um novo elemento. Há alguns exemplos. Para escolher quem vai começar a brincadeira, ou seja lá o que for, vai se tocando em cada um dos participantes em roda e dizendo: lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem bebeu morreu, puxa o rabo do tatu, quem tá fora é tu. E assim se vai excluindo participante por participante no círculo formado por eles, até que aquele que sobra vai fazer a tarefa. Outra parlenda deliciosa da minha infância servia para exercitar a memória. Titia Disa, a romanceira, perguntava e a gente respondia. Era mais ou menos assim. Ling-ling fazer papa, ling-ling para quem? Ling-ling para João Manco, ling-ling queima cu, ling-ling foi a pedra, ling-ling que é da pedra, ling-ling tá no mato, ling-ling que é do mato, ling-ling fogo queimou, ling-ling que é do fogo, ling-ling água apagou, ling-ling que é da água, ling-ling o boi bebeu, ling-ling que é do boi, ling-ling o padre comeu, ling-ling que é do padre, ling-ling tá na missa, ling-ling que é da missa, ling-ling já acabou. E terminava aqui com boas risadas, pois encerrava-se o assunto e não ficava nenhuma pergunta sem resposta. Encerrava-se é um modo de dizer, porque nós crianças gritávamos, de novo, titia, de novo. E ela recomeçava. Ling-ling fazer papa, ling-ling para quem? A pergunta é: Clotilde, eu senti tanta falta de um aprofundamento no assunto. Ah, eu também senti, mas não era esse o objetivo deste podcast, como já pontuei na primeira temporada. Eu quero repetir
o que já disse antes, este é um podcast apenas de informação, dirigido ao público em geral, que tem curiosidade sobre o tema, mas sem grandes aprofundamentos teóricos. Muito embora tudo que você está ouvindo seja embasado na teoria e na literatura produzida por estudiosos e pesquisadores citados nas notas de cada episódio. Se você é um estudioso do tema a nível de mestrado ou doutorado, espero que tenha tido prazer ouvindo o que mostro aqui, mas afirmo que esse podcast em si não deve ser referência teórica para um trabalho acadêmico. Para saber mais, você pode lançar mão da bibliografia citada em cada episódio e identificar as universidades que possuem programas de pós-graduação que incluem essa linha de pesquisa. Na Universidade Federal da Paraíba tem um excelente. A pergunta é: por que você só cita, além do seu nome, esses dois nomes, Caio Padilha e Paulo de Oliveira, na ficha técnica do podcast? Minha gente, olhe lá uma pergunta quase impertinente, sugerindo que eu tenha deixado de citar as pessoas que estão em inúmeras funções em torno deste podcast. Vamos então a algumas considerações. Um podcast parte de uma ideia que nasce na cabeça de alguém. Há vários tipos de podcasts, os de entrevistas, de humor, de reportagem e aqueles que documentam algum assunto, como é o caso deste. Depois da ideia, vem a pesquisa, e vem a elaboração do roteiro, e a criação de vinhetas e do tema de abertura. E alguns podcasts como este têm o canto com acompanhamento musical. A narração do texto é geralmente feita em estúdio para melhor qualidade. Depois de gravada, a primeira versão de cada episódio entra em modo de edição em programa de computador, onde são feitos os cortes, inclusões e, finalmente, a mixagem e a masterização. Depois, chega a hora de colocar os episódios nos tocadores de podcast em um processo que pode ser mais ou menos laborioso. É preciso construir uma identidade visual, produzir o material visual e escrito da divulgação, como releases e posts para as redes sociais. E também escrever os textos que apresentam o trabalho, aquele que você lê quando está zapeando nas redes procurando algo para ouvir. Além disso, no caso deste meu, também é preciso compor as notas do episódio com esclarecimentos e bibliografia. É coisa! Podcasts profissionais, no modelo desse meu, apresentam cerca de 10 a 20 pessoas envolvidas nessas tarefas. Pesquisador, roteirista, narrador, técnico de som, editor, jornalista, compositor, instrumentista, artista visual e outros. Ouça um podcast até o fim e veja no final quantas pessoas são mencionadas nessas fichas técnicas. Infelizmente, não posso contar com isso. Esse podcast é feito por 3 pessoas. A primeira, Paulo de Oliveira, responsável pelo estúdio e por toda a parte técnica, captação de som, edição, mixagem e masterização. A segunda pessoa é o multiartista e rabequeiro Caio Padilha, que executa o tema de abertura, as vinhetas e me acompanha no canto dos romances. E, finalmente, a terceira pessoa é esta que vos tecla, fazendo o resto. Desde a ideia original, a pesquisa, o roteiro, a narração, até as atividades que vêm depois que o episódio é produzido, para colocá-lo nos tocadores e divulgá-los nas redes. Nós 3 fazemos isso por amor, ou como dizemos aqui, na guerrilha, sem patrocínio, sem verba, sem financiamento e sem usar as leis ou fundos de cultura. A vontade de fazer é tão grande que não queremos esperar pelos prazos e pela burocracia. Nenhum de nós é remunerado. Nosso único e precioso retorno é a sensação de estar contribuindo para registrar uma tradição que está prestes a se extinguir. E isso é tudo que precisamos para continuar nisso que eu gosto de chamar a Batalha da Cultura. Mas esqueci de acrescentar um quarto nome. Você que me ouve.
É graças a você que persistimos aqui, cumprindo nosso papel, disseminando a poesia, a beleza, a cultura tradicional e contribuindo para fortalecer os laços de união entre os produtores e fruidores de arte. Simples assim. E no 8º e último episódio, que vem na sequência, quero levar você comigo numa aventura marítima, de destino incerto. Iremos cortar as ondas ao encontro do grandioso e ameaçador oceano, a bordo de uma nau misteriosa.